Shalom, shalom, queridos amigos, estamos juntos para mais um estudo no livro de Apocalipse, desta vez no capítulo 8. Vamos prosseguir a nossa jornada. Antes, porém, eu quero novamente divulgar o maravilhoso CD do meu pai, Sublime Amor, um CD que foi gravado profissionalmente, com um excelente trabalho da maestrina Ana Paula, pianista profissional também, e hoje, 10 de outubro de 2020, o CD você pode adquiri-lo por R$ 15, pedidos pelo meu e-mail, ten, com N de navio, ten.alopes@gmail.com. Você pode adquirir a cópia física ou a cópia digital. Se você adquirir a cópia física, você tem direito à cópia digital também, que eu mando para o seu e-mail, ok? Então, vamos prosseguir ao nosso estudo. Eu vou utilizar hoje a tradução brasileira de João Ferreira de Almeida. Vou utilizar esse livro maravilhoso aqui, Quando a Trombeta Soar, da editora Chamada da Meia-Noite. Um livro que eu pedi para eles, me manda urgente, e ele chegou um dia antes do dia aprazado para eu gravar esse vídeo. Eu ainda atrasei um dia, né? Mas valeu a pena porque eu queria muito saber o que os pais da igreja pensavam sobre o arrebatamento da igreja, o que eles ensinavam, né? E eu vou passar para vocês isso também, que eu aprendi. Usei bastante Vim Malgo, volume 2, Apocalipse, que é agora editado num único volume. Ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa jornada. Apocalipse capítulo 8. Quando ele abriu o sétimo selo, ele quem? O Cordeiro de Deus, o único que é digno de abrir o selo. Já abriu 7, capítulo 7 houve uma pausa, né? Houve 144 mil selados, aquelas outras visões de João, de uma multidão inumerável numa plataforma transparente, né? Como um mar de vidro, né? E agora então ele continua. Agora sim o Cordeiro abre o último selo. Quando ele abriu o sétimo selo, que lacrava o rolo, né? Houve um silêncio no céu por quase meia hora, aproximadamente. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, além dos 4 seres viventes, além dos 24 anciãos, todos ali junto do trono de Deus, agora nos é revelado que há 7 anjos, né, que estão ali diante de Deus. E no vídeo passado nós vimos que existem pelo menos 400 trilhões de anjos, que nós vemos isso pela expressão grega quando nós traduzimos isso, né, corretamente em números. E a Bíblia, apesar disso, ela só revela para nós o nome de 2 anjos. Um arcanjo, pode ser que existem mais, mas a Bíblia só fala em um arcanjo, que é Miguel, que é o anjo responsável pela proteção de Israel. E um outro anjo que assiste diante de Deus, chamado Gabriel, que deu revelações, trouxe revelações de Deus para o profeta Daniel e também para Maria, né, anunciando a ela que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Né, ele chegou e se apresentou: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Então, além desses 2 nomes, a Bíblia não nos revela mais nenhum nome de anjo, ok? Então, a esses 7 anjos que estão diante de Deus, em pé, foi-lhes dado 7 trombetas. Verso 3, veio outro anjo e parou diante do altar. Então, além dos 7, chegou mais um, parou diante do altar, tendo um turíbulo, ou um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o ajuntar as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Já discutimos esse altar, tá? O tabernáculo tinha um altar com esse modelo, né, do que existe no céu, e ali está claro que esse anjo teve uma função sacerdotal,
tá? Ele estava ali oferecendo a Deus o incenso, que está claro aqui, que são as orações não só dos santos, mas de todos os santos, de todas as eras. Eu sou uma pessoa que clamo a Deus todos os dias por justiça, tá? E a Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Então, e dentre outras bem-aventuranças, todas as orações são ouvidas. Não existe oração sem resposta. Você lembra quando Noé saiu da arca e ele ofereceu a Deus um sacrifício, que a Bíblia diz que o Senhor aspirou o suave cheiro do sacrifício de Noé. E é assim que as nossas orações, a oração sincera, justa, chega ao céu, né? Como um incenso, né? Como um perfume suave, tá? E veja que esse anjo, então, ele pega, verso 4, subiu o fumo do incenso com as orações dos santos da mão do anjo diante de Deus. O anjo tomou o turíbulo, o incensário, e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpago e terremotos. Então chegou a hora de responder de modo cabal todas as orações de todos os santos, né? Aqueles que clamam por justiça, lembram aquelas almas debaixo do altar clamando por justiça. O Senhor vai dar o basta para todos sempre agora, né? Então o anjo pega desse fogo santo do altar, coloca no incensário, lança na terra, e aí acontece, todos esses fenômenos acontecem: trovões, relâmpagos, terremotos, vozes. Os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para as fazer soar. E aí, a cada trombeta, né, quando soar cada trombeta, vai ser disparado juízos, mais juízos. Então, nos 6 selos, cada selo, né, correspondia a um juízo. Agora não, né? No 7º selo são 7, né? No 7º selo tem mais 7, né? Bem de Deus mesmo, né? Quando você pega uma laranja, tem lá dentro uma semente, ali tem uma multidão de laranjas, né? Aqui também é assim. Então, antes, né, de continuar a leitura, eu quero tentar explicar essa meia hora no céu. Vamos ver isso. Então, conforme Daniel capítulo 9, nós vimos uma linha, né, cronológica de Deus para Israel. Deus está tratando com Israel até hoje, e a isso estão atreladas todas as nações da terra. Quando terminar esse tratamento com Israel, né, a visão e a profecia serão selados, e o reino da justiça, que jamais terá fim, vai ser definitivamente implantado na terra. Isso vai acontecer no final da última semana. Então a gente viu que 69 semanas, né, são semanas de anos. Uma semana de dias tem 7 dias. Uma semana de anos tem 7 anos. Uma semana de 1000 anos tem 7.000 anos. Então essas semanas foram nos reveladas em blocos, né? Primeiro ele disse 7 semanas mais 62 semanas. E assim se passaram 69 semanas, ou 483 anos. Falta uma semana. Faltam mais 7 anos, que se inicia com um tratado de paz, tá? Um tratado com muitos, né? Vamos ver mais adiante no decorrer desse estudo. A metade de 7 anos, né, de uma semana, são 3 anos e meio, onde nesses últimos 3 anos e meio a aflição é intensa. Lembrando que para a igreja de Filadélfia, conforme nós discutimos, nós estudamos, né, nas cartas às igrejas, no Apocalipse, as cartas do céu às igrejas. A igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, o Senhor prometeu para ela, né, porque você guardou a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então eu te guardarei
né, para fora disso. Esse é o significado do grego e é assim que os pais da igreja ensinaram. Vou mostrar um pouco para vocês hoje, ok? Então vamos ver sobre essa meia hora. A, a, a que fração essa meia hora no céu equivaleria, né? A que porção de tempo equivaleria isso? Muito bem. Um ano profético, essa é uma maneira de fazer, equivale a 360 dias. Eu expliquei como que a gente conclui isso no vídeo anterior, tá? Então, um ano profético, né, a gente vai fazer uma equivalência. Ele corresponderia a um dia, 24 horas. Então, se um ano corresponde a 24 horas, quanto que é meio ano? 6 meses, 12 horas. E a metade disso, 3 meses, corresponde a metade, 6 horas. E um mês corresponde a 2 horas. Faz uma regrinha de 3, por exemplo. A metade disso, 15 dias, corresponde a 1 hora. Então, a metade de 15, 7,5, tá? Corresponde, então, a metade, meia hora, tá? E assim a gente conclui que meia hora, aquela meia hora onde houve quase meia hora, né? Equivale a 7 dias e meio. Ou você pode fazer assim, né? Um dia equivale a 24 horas, X do dia equivale a 0,5 horas. Então, esse X vai ser igual a 0,02083333333, infinito, né? Que é, escrevendo na forma de fração, é 1 sobre 48 de dia, né? Multiplicando isso por 360 dá 7,5 dias, ok? Então, eu achei uma descrição aqui de Ellen White, que foi uma escritora americana, né, considerada uma profetisa. No seu livro Primeiros Escritos, na página 16, ela disse assim, ela está descrevendo as primeiras visões que ela teve. Então a trombeta de prata de Jesus soou ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: Despertai, 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 vós que dormis no pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram aleluia quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte, e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. E esse grifo aqui é meu. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Muito bem, então você vê aqui que ela considerou 144.000 muito reais, tá? Não é uma figura, como eu considero, né? Sempre a Bíblia literalmente, e descobri hoje, foi assim, né? Que os primeiros líderes também fizeram, né? Depois dos apóstolos. Então ela diz que eles levaram 7 dias, né? Ascendendo. Então fomos puxados para cima, né? E ficamos ali, estivemos 7 dias ascendendo até o mar de vidro. Então, quando você vê no relato do apóstolo João, nada na Bíblia é por acaso, né? Ele disse que ele foi arrebatado e chegou ao céu como? Imediatamente. Foi muito rápido. Ele não levou 7 dias ascendendo, tá? Foi muito rápido, tá? Imediatamente, né? Ele se achou lá. Então, existe um propósito, né? Para o Senhor estar 7 dias, né? Levando para ascender os seus santos, né? Até esse lugar, né? Então, será que estará havendo um julgamento? Todos nós seremos julgados pelas nossas obras, né? Então, vamos continuar, ok? Então, achei assim muito interessante. Ellen White dizem que tem o maior número de traduções depois da Bíblia,
são os livros de Ellen White. Eu achei que, né, acho que vale a pena considerar isso. Eu nunca critico a visão, a menos que ela viole a Bíblia. Esse é o critério. Viola a Bíblia, porque senão guarde no coração, como Maria fazia quando ela não entendia o que Jesus falava. Não entendi, guarde no coração, deixa lá, né? Uma hora eu vou entender. Então aqui você viu que, que bateu, né? 7 dias, meia hora, equivale a aproximadamente. Você vê que o texto não diz que são meia hora, mas sim que aproximadamente, né? O número irracional estava aqui, ó, né? É impressionante. Então, ó, a visão que ela teve, né? Isso aqui, 1800 e alguma coisa, quando ela nasceu, já no final de 1800, impressionante, né? Bom, de pais da igreja, Irineu, ele foi um discípulo de Policarpo, que foi discípulo direto de João. Irineu, inclusive, foi ordenado bispo por Policarpo. Ele foi bispo onde hoje é Lyon, na França. Irineu, nascido em Esmirna. Irineu, no ano 180 depois de Cristo, veja que ele nasceu, né, em aproximadamente aí 130. No ano 180, ele escreveu uma obra muito famosa chamada Contra as Heresias. E algumas coisas que ele disse, eu vou estar colocando aqui para vocês. Ó, uma revelação mais clara ainda acerca dos últimos tempos e dos 10 reis, entre os quais será dividido o império que agora domina, o romano, foi feita por João, o discípulo do Senhor, no Apocalipse. É, por isso, o Senhor, desde já, predisse essa divisão, partilha. Então, quando ele escreveu isso, no ano 180, não tinha nenhuma divisão no Império Romano. Ele estava debaixo do Império Romano, que tinha, há alguns anos atrás, né, destruído Jerusalém e os judeus espalhados para os 4 cantos do mundo. Né? Ele falou, então, né, o império será dividido, que de fato foi o Império Romano do Ocidente e do Oriente, que é inclusive ilustrado na visão que foi interpretada por Daniel, a visão de Nabucodonosor da estátua, né? As pernas eram o Império Romano, né? 2 pernas, olha só, foi dividido em 2 partes. Não é impressionante demais, gente? E essa divisão só aconteceu séculos depois de Irineu, em 395 é que o império foi dividido, em 476, né, depois de Cristo, é que ele foi completamente dissolvido. Outra declaração de Irineu: João, né, o apóstolo, nos deu a conhecer o número do nome dele, o anticristo, para que estejamos atentos à sua vinda. Então presta atenção. Então, como nós interpretamos, né, literalmente, é isso mesmo. A igreja vai saber quem é esse cara que se opõe contra tudo que é de Deus e que quer um governo mundial, né? Então, João nos deu a conhecer o número do nome dele, que nós sabemos que é 666, está lá escrito na Bíblia, Apocalipse 13, vamos chegar lá, se Deus quiser, para que estejamos atentos à sua vinda, sabendo quem é. Ora, depois que o anticristo tiver destruído todas as coisas neste mundo, reinado 3 anos e 6 meses, vamos voltar aqui. Então, na semana de Daniel, olha lá, na última semana, cada semana são 7 anos, a última semana são 7 anos, e metade de 7 anos, 3 anos e meio, que é exatamente 1260 dias, né? Então, ora, depois que o anticristo tiver destruído todas as coisas neste mundo, reinado 3 anos e 6 meses, e tiver assentado no templo de Jerusalém, o Senhor virá do alto do céu sobre as nuvens. No meu vídeo anterior, eu tinha comentado, né, Israel já está de volta e o templo, eles querem que seja reconstruído. Inclusive tem um rabino ativista nesse sentido que quer ser presidente de Israel. Está chegando. E eu não conhecia essa citação de Irineu, né? Ele está dizendo aqui bem claro, né? Que ele vai se assentar no templo de Jerusalém, né? Então é como está exatamente, literalmente, né? Eu até quero parar aqui e
mostrar para você a importância desse crer literalmente, como isso desagrada o diabo, eu servi numa guarnição, onde eu fui imediatamente chamado à sala do vice-comandante. Estava na minha sala e fui imediatamente chamado, compareça aqui. Compareci lá e o homem estava aos berros, parecia uma fera querendo subir pelas paredes. E a única coisa que ele falou para mim, onde já se viu interpretar literalmente, né? E onde a Bíblia literalmente é só uma figura, e me mandou sair, né? Só isso, aos gritos, né? E aí, é lógico que eu vi que era Satanás que estava aqui, fazendo aquilo. Então, assim, para você ver, Deus me deu essa experiência que eu faço questão de repartir com você, para você ver como que o pai da mentira, que é o diabo, odeia a verdade. E a palavra de Deus é a verdade, e a verdade quer dizer o que ela diz. De fora do reino de Deus ficam todos os mentirosos. Seja o seu falar sim, sim, não, não, que diz passar vem do maligno. Né? Os filhos de Deus andam na verdade, como nosso Pai, que é a verdade em pessoa. Muito bem, então quando Irineu escreveu essa declaração, né, na sua obra contra heresias, ele escreveu que do Império Romano viriam 10 nações e o anticristo é o 11º chifre, conforme está lá em Daniel, e chifre é uma imagem bíblica para poder, né, para a autoridade. Ele destruirá 3 dessas nações, se tornará o líder das outras 7, como está muito bem na visão de Daniel 500 anos antes de Cristo. Isso nem se cumpriu ainda, mas nós já vemos, né, conhecemos os tempos que está chegando. Outra declaração, o apóstolo Paulo, falando sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses, manifestava também o motivo desta vinda. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e suprimirá pela manifestação da sua vinda. É exatamente isto que fará o anticristo no tempo de seu reinado. Transferirá o seu reinado para Jerusalém, assentar-se-á no templo de Deus, enganando seus adoradores, fazendo com que creiam que é o Cristo. Olha aí o templo de Jerusalém de novo, né? Então, Irineu escreveu isso aí. Escreveu inclusive que o nome do anticristo é 666, quando escrito em grego, e viria da tribo de Dan. Nós discutimos essa tribo, de onde vieram tantos juízes, né, célebres em Israel. Então, o diabo, que é a inveja em pessoa, né, e quer imitar, né, o nosso Senhor, ele, tudo que é fake é dele. Então, nosso Senhor Jesus, ele é judeu, então ele vai vir, né, o anticristo, também como um judeu, segundo o que está aqui nas declarações de Irineu e de outros também, tá? Irineu não foi o único a dizer isso, tá? Que ele vai vir da tribo de Dan num ritual de magia negra, tá? Aqui posso ler depois, tá? Onde um espírito vil e carne, né, misturada, ele vai ser concebido dessa maneira, né, tentando simular o nascimento, a concepção, né, espiritual do Senhor Jesus, né. Declarações de Irineu também ainda, ó. Por isso, quando no fim, de repente, a igreja será levada daqui, haverá, como está escrito, uma tribulação, como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá, conforme nosso Senhor nos prometeu através, né, da mensagem para a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Eu te guardarei, você guardou a minha palavra, eu também te guardarei, né, da hora da tentação, né? Então, quem for fiel não vai passar por isso. Eu não estarei lá, né? Isso aqui eu vou mostrar depois, ok? Então, vamos continuar com a nossa leitura. Então, os 7 anjos se prepararam para tocar depois que o incensário foi lançado à terra. É a resposta de Deus, tá? Tocou primeiro a trombeta. Seguiu-se saraiva e fogo misturados com sangue e foram lançados sobre a terra.
foi queimada a terça parte da terra, e a terça parte das árvores, e toda a erva verde. Então aqui, nesse momento, houve um incêndio assim, sem precedentes no Pantanal, na Califórnia, nos Estados Unidos também, hospitais foram queimados, uma grande tragédia, temperatura como nunca houve aqui, muito alta. Imagina aqui, gente, nessa época, onde a terça parte, né, do planeta vai ser queimada, terça parte das árvores, terça parte de toda a erva verde queimada. Os animais vão comer o quê? E aí as pessoas também, né, vão comer o quê? O caos financeiro é completo, né? Então, a primeira trombeta toca, vem o juízo de Saraiva. O que é Saraiva? São pedras de gelo, pode vir, né? Umas pedronas de gelo, também chamada de granizo, né? Elas vão estar lá misturadas com sangue, olha o caos que vai ser, e com fogo. O segundo anjo tocou a trombeta. Foi lançado no mar como grande monte, ardendo de fogo. Observe que ele não diz que é um grande monte, mas é como, né? Como um grande monte ardendo de fogo. A terça parte do mar tornou-se em sangue, e a terça parte das criaturas que estavam no mar, a saber, das que tinham vida, morreu, e a terça parte dos navios foi destruída. Então, o caos financeiro já estava ali imenso, né? Porque já toda a erva verde foi queimada, toda a árvore foi queimada, né? Terça parte das árvores. Imagina, né? A terça parte de toda a produção de laranja do mundo, de qualquer outra, né? A terça parte. Calcula a extensão, né? Vê aí a extensão da Terra e pega a terça parte, ó. Terça parte queimada. Primeira trombeta. Segunda, algo, pode ser um vulcão, eu não sei, né? Foi lançado no mar. Ele não diz que caiu do céu no mar, e sim que foi lançado no mar, como grande monte ardendo em fogo. Eu não sei se todas essas catástrofes elas são naturais. Claro que tem a mão do homem aqui que já, né, esculhambou a natureza toda. Mas eu não sei se isso aqui poderia ser uma bomba, por exemplo, né, ou algo que nem conhecemos, né? É uma coisa terrível, né? Natural ou não, é alguma coisa como um grande monte ardendo de fogo, né? Penso que poderia ser um meteoro imenso, né? Não sei. E me chama a atenção porque ele não diz que veio do céu, né? E sim que foi lançado no mar, tá? Enfim, a terça parte da vida marinha vai morrer, e a terça parte dos navios também vai ser destruída. E tem uma similaridade aqui com as pragas no Egito. Lembra? As pragas, a água se tornou em sangue. Então, essas pessoas malignas, né, derramaram sangue dos justos, decapitaram justos, mataram os profetas, e agora eles vão beber sangue, tá? O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu do céu, agora sim, cai do céu, uma grande estrela. Já discutimos essa palavra antes, asteres, estrelas, né? Então, é uma grande estrela aqui no caso, ardendo como um facho, e caiu sobre a terça parte dos rios. Então, na praga anterior, esculhambou com a água salgada, agora detonou a água doce, né? Ó, essa essa grande estrela, né, caiu como um facho, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. A estrela é chamada Absinto, ela tem nome, tá? A terça parte das águas converteu-se em absinto, e muitos homens morreram pelas águas, porque elas se tornaram amargosas. Não poucos, muitos, né? Muitos homens, né? Muitos homens e mulheres, aqui sempre falando de forma genérica, como sempre, né? Então, a terça parte das águas se converteu em absinto. Absinto, eu peguei aqui para mostrar para os senhores. É essa planta aqui, ó, Artemisia absinthium. Artemisia, porque, pasmem os senhores e senhoras, ela era oferecida à falsa deusa Ártemis ou Diana, tá? Lembra quando comentamos sobre
a carta à igreja de Éfeso, né? Então essa era uma entidade adorada em Éfeso, tá? Então por isso que ela também foi chamada de Artemísia. E dizem que ela é também alucinógena. Ela é da família botânica Asteraceae. Eu peguei uma foto aqui, ó, tá? Essas flores dessa família botânica Asteraceae. Então lembra estrelas, né? Vem dessa palavra grega, asteres, né? Estrelas. Olha aí as flores com aparência de estrelas, né? Muito lindas. O absinto, ele foi uma bebida na França, né, muito consumida pelas, entre aspas, celebridades. Né, um famoso pintor que decepou a própria orelha fez isso sob efeito do absinto, uma bebida, né, de losna. O absinto também é conhecido como losna. Né, então, essa bebida de altíssimo teor alcoólico, de 40% para cima, né, fez assim a criminalidade elevar exponencialmente, né? Teve aqueles que mataram a família inteira sob efeito dessa porcaria, absinto. E mesmo assim eles conseguiram legalizar isso, né? E no Brasil, inclusive, ela foi legalizada também, mas com mais restrições. Isso me faz lembrar do Kennedy nos Estados Unidos, na época que ele era senador. Havia nos Estados Unidos a lei seca e o Kennedy é, usou a influência dele para quebrar, né, essa lei, legalizar o álcool nos Estados Unidos, e os Estados Unidos foi embebedado. E né, é curioso, né, a maldição que caiu é, sobre quem faz essas coisas, né? Então, a interesse de quem, né? Estou abrindo aqui um parênteses importante, né? A interesse de quem as pessoas defendem a legalização do que não presta, né? Cuidado com políticos defendendo legalização de drogas, né? O que isso favorece é aos narcotraficantes, tá? Os efeitos dessa bebida absinto, os malefícios para a saúde foram amplamente divulgados e mesmo assim essa porcaria foi legalizada, tá? Então presta atenção nisso. Vamos continuar, então. Eu particularmente acho, né, como tem nome, absinto, né, que pode se tratar de um objeto artificial, algo como alguma bomba nuclear, uma arma química terrível. Enfim, essa coisa vai tornar as águas venenosas, as pessoas não vão ter mais como beber, né? Vai ser muito complicado. E aí eu acho aqui um texto de um santo chamado Efraim da Síria. Esses textos dele é um sermão, particularmente que eu vou ler, um sermão chamado Sobre os Últimos Tempos, o Anticristo e o Fim do Mundo. E esse texto ficou conhecido também como Pseudo-Efraim. Por quê? Porque anos mais tarde alguém questionou que talvez não fosse o Efraim da Síria que tivesse escrito, e sim um outro santo chamado Isidoro. Né? Mas não que o texto não seja legítimo. O texto é de 373 depois de Cristo. Tá? Então já ainda ali mais recente, né? Da primeira vinda do nosso Senhor, tá? Então, o Efraim, que foi da igreja bizantina oriental, aliás, outro parênteses, os melhores manuscritos, tá, dos livros bíblicos gregos, né, o chamado Novo Testamento, são os manuscritos bizantinos, feitos com muito critério, e eles são a esmagadora maioria. E eu não sei por que estão usando manuscritos minoritários, cheios de erros, provavelmente porque estão trabalhando para o outro lado. E muito cuidado, porque existe uma maldição na Bíblia para quem acrescenta coisas e para quem tira coisas. Né? É melhor não ser mestre do que fazer isso, porque o peso vai ser grande, vai ficar de fora das delícias eternas.
né, que breve nós, os santos, colheremos para sempre. Tá? Então, na biblioteca pós-nicena, eles descobriram 16 volumes, né, onde inclui muitos salmos e homilias desse Efraim, o sírio, comentários que, aliás, nunca foram traduzidos, né, em latim, mas esse sermão foi traduzido para o inglês, tá? Num trabalho seríssimo, né, de uma das melhores instituições do mundo, Tyndale Theological Seminary, ok, no Texas. Deixa eu achar aqui a parte que ele fala da sede. Olha só. Nesses 3 anos e meio, o céu suspenderá seu orvalho. Não haverá chuva sobre a terra, e as nuvens cessarão de passar pelo ar, e as estrelas do céu serão vistas com dificuldade por causa da excessiva secura que acontecerá no tempo do feroz dragão. Os grandes rios e as poderosas fontes que transbordam serão secas. Torrentes secarão em seus leitos por causa dessa era intolerável, e haverá uma grande tribulação como jamais houve, desde que houve gente sobre a terra, e haverá fome e sede insuportável. Crianças morrerão à míngua ao seio de suas mães, e esposas nos joelhos de seus maridos, por falta de alimento. Naqueles dias haverá falta de pão e água, e ninguém será capaz de comprar e vender o trigo da colheita de outono, a não ser aquele que tiver o sinal da serpente na testa ou na mão. Então, ouro e prata, roupas caras e pedras preciosas ficarão jogados nas ruas, e pérolas lançadas ao longo das estradas e das ruas das cidades, mas não haverá quem estenda a mão para pegá-los, ou mesmo desejá-los. Considerarão tudo de bom e belo como nada, por causa da extrema penúria e fome de pão, pois a terra não estará protegida pelas chuvas do céu, e não haverá orvalho nem umidade no ar sobre a terra. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, às vezes, né, a umidade chega abaixo de 10%. E parece que a gente está respirando lâminas, de tão terrível que é. Então isso aqui realmente é inimaginável, tá? Então, para se ter uma ideia, né? Tomo 10, olha o que escreveu Efraim, da Síria. E quando os 3 anos e meio se tiverem cumprido, o tempo do anticristo, no qual ele seduzirá o mundo, depois da ressurreição dos 2 profetas, na hora que o mundo não conhece, no dia que o inimigo e o filho da perdição não conhecem, virá o sinal do Filho do Homem, e apresentando-se, o Senhor aparecerá com grande poder e muita majestade, com o sinal da salvação indo adiante dele, e também com todos os poderes do céu, com todos os coros de anjos. Tá vendo? Olha os anjos aí, todos os coros de anjos, né? O céu ficou em silêncio, né? Vieram, né, para o encontro do Senhor com os seus amados escolhidos, aqueles que obedeceram a sua lei, aqueles que o amaram, né? Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e ele também vai nos guardar, né? Então, olha só, com todos os coros de anjos, com os que trazem nos ombros o sinal da Santa Cruz, com a trombeta angelical a precedê-lo, a soar e declarar: acordem, vocês que dormem, acordem, venham ao encontro de Cristo, pois chegou a hora em que ele vai julgar. Então Cristo virá, e o inimigo será lançado em confusão. O Senhor o destruirá pelo espírito de sua boca. Ele será amarrado e lançado no abismo de fogo inextinguível, junto com seu pai Satanás. E todas as pessoas que lhe fizeram a vontade perecerão com ele para sempre. Os justos, porém, herdarão a vida eterna com o Senhor para todo o sempre. Olhem a similaridade, né, quando ele fala, né, acordem, acordem, vocês que dormem, acordem, venham ao encontro de Cristo, pois chegou a hora em que ele vai julgar. Desculpa, era cena 4. Né? Só voltando um pouquinho aqui, com a descrição de Ellen White, a primeira visão que ela teve, né,
quando ela viu o Senhor falando: despertai, despertai, despertai vós que dormis no pó, levantai-vos, né? Então isso aqui, né, 1800 e pouco, comecinho de 1900, né? E o texto que eu acabei de ler, né? Acordem, vocês que dormem, acordem, venham ao encontro de Cristo, pois chegou a hora em que ele vai julgar. Isso aqui, 373 depois de Cristo, né? Então, muito legal, né? Irineu, então já falamos sobre Irineu, né? Irineu, o discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. E tem muitos outros, né? Inácio, então, que eu não estou citando, mas você vai encontrar aqui muitas citações, todas, né, defendendo a literalidade das escrituras. É como está escrito. O quarto anjo tocou a trombeta. Foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e faltasse a terça parte da luz do dia e do mesmo modo da noite. Então aí 4 horas na escuridão durante o dia, 4 horas em total escuridão durante a noite, né? Eu não sei aqui, né, se esse escurecimento é na estrela diretamente, né, alguma fenomenologia que o Sol vai, a terça parte dele não vai dar a sua luz, né? É claro que se afeta o Sol, afeta a Lua, né, que reflete a luz do Sol. Ou se esse escurecimento é um efeito de alguma obscurecimento aqui na Terra, né, muita poeira, muita coisa, né, que vai obscurecer a terça parte. Eu não sei. O que me parece, né, é que a coisa é no Sol mesmo, né? Eu queria entender mais essa expressão. Foi ferida a terça parte do Sol. Por que essa expressão? Né? Alguma coisa vai acontecer lá. Talvez seja lá mesmo, né? E por fim, o verso 13. Olhei e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu. Em outras traduções diz anjo também, na Almeida Revista e Corrigida diz anjo. E é outro manuscrito, é outra fonte, né? Penso que essa tradução aqui, da tradução brasileira, que está igual à revista e atualizada, está melhor, tá? A palavra é águia mesmo, tá? No manuscrito do texto Receptus, né? Olhei e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo com uma grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, esse é o período mais difícil, né? Aqui, quem foi realmente fiel e estava pronto para subir com o Senhor será puxado para cima, né, para o encontro do Senhor nos ares. Mas, como você viu, o que o ancião disse para o apóstolo no capítulo 7, né, uma grande multidão são esses os que vieram da grande tribulação. Mas vai chegar um ponto que não vai ter mais ninguém, nenhum santo, né, na grande tribulação, né, porque o anticristo vai matar todos, né, que ele conseguir, né, certamente vai matar todos, né, e eu não vou estar aqui não, né. Então, prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente se vê no próximo capítulo, se Deus quiser. E eu vou contar uma visão recente, né, que eu conheci essa pessoa. Já vou até dizer, não vou apresentá-la agora, mas eu vou dizer do que se trata. Na Igreja Metodista existe um maestro muito famoso na Igreja Metodista no Brasil, chamado Nelson Matias. Eu o conheci pessoalmente e num congresso aqui em Campo Grande, na Igreja Metodista Central. Ele veio dar uma palestra e naquele dia ele teve, acho que ao amanhecer,
né, uma visão. O Senhor falou com ele através de um texto de Jeremias e mandou ele escrever, e ele leu na igreja, e depois eu pedi uma cópia para a esposa do pastor. Essa mulher se chama Eunice, caso ainda esteja, né, aqui no mundo, e o seu esposo, pastor Manuel Ferreira de Brito, tá? Então eu pedi uma cópia e eu ganhei, eu publiquei no meu Facebook, tá lá nas minhas notes, onde o maestro Nelson Matias teve uma revelação do Senhor, onde o Senhor disse para ele, né? As pessoas, isso foi entre 2004 e 2006, eu não me lembro a data exata, disse para ele assim: as pessoas correrão de um lado para outro, procurando refúgio, mas não haverá mais tempo. O tempo do refúgio passou. E anos depois nós vemos, né, essa onda terrível migratória, as pessoas fugindo da Síria, recentemente fugindo da Venezuela, as pessoas fugindo, procurando um lugar para poderem viver, né, porque no país delas não tem mais condição de sobrevivência, né? Então, o maestro Nelson, o Senhor revelou essas coisas para ele já há mais de 10 anos. E revelou também, assim, está no escrito, né? As praias serão contaminadas, sujas de petróleo, né? Então, uma coisa em grande escala, né? As pessoas iam ter água contaminada, as águas seriam contaminadas por causa do petróleo, tá? Eu vou colocar, se Deus quiser, toda a transcrição no próximo vídeo, tá? Espero não me esquecer, mas em algum momento eu espero fazer isso, tá bom? Então, fiquem com Deus e Shalom.